O Via Justiça de hoje fala sobre a importância da justiça militar para o Brasil e analisa as propostas de extinção desta justiça especializada. Nossos convidados, o juiz Fernando José Armando Ribeiro, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e Epaminondas Fulgêncio, procurador de Justiça junto ao tribunal. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Vamos começar falando sobre a importância da justiça militar para o Brasil. Como o senhor define essa importância, doutor Fernando? A importância da justiça militar para o Brasil, ela é, além de uma importância histórica, uma importância hoje normativa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão do ano passado, de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, definiu com muita propriedade a importância da justiça militar ao assegurar a ordem institucional das instituições militares. Vejam que são instituições que primam pela ordem, são instituições cuja condição sine qua é exatamente o respeito à ordem. Por isso tem, na hierarquia e disciplina, pilares de sustentação da sua existência. E vejam que essas instituições são, pela Constituição da República, nominadas como responsáveis por guardar a ordem democrática brasileira. Ora, nós todos, do direito, da ciência política também, sabem que o direito moderno e o Estado moderno se configuram a partir da noção de ordem, ordenamento. Nessa decisão do Supremo foi bem estabelecida e com muita propriedade, ao meu ver, a relação profunda que existe entre a garantia dessa ordem institucional das corporações militares e a própria garantia da ordem democrática, que é nominalmente instituída para sua proteção. Ou seja, a meu ver, a justiça militar termina por ser um grande garantidor da própria ordem democrática. Doutor Epaminondas, como o Ministério Público vê a importância da justiça militar? O Ministério Público vê como extremamente importante, mais do que importante, absolutamente indispensável. Como o doutor Fernando frisou aqui, a importância na preservação das instituições, notadamente das instituições militares. Mas, fundamentalmente, porque ela milita numa área de uma relação muito aguda entre o Estado e o cidadão. E, nesse sentido, ela é indispensável para preservar a figura do cidadão e do Estado. O senhor falou da tradição. É uma justiça mais antiga até do que o Supremo Tribunal Federal. Sim, é isso, hoje a nossa justiça mais antiga, a justiça militar, cujo órgão de cúpula da Justiça Militar da União, o STM, Superior Tribunal Militar, completou agora, recentemente, 205 anos de existência. Ele foi criado quando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808. Doutor Epaminondas, o senhor falou que era um garantidor do cidadão. Gostaria que o senhor explicasse melhor isso. Porque fica, na verdade, a impressão de que a justiça militar é uma justiça corporativista, o que não é verdade. Na verdade, nós temos razões muito específicas da existência da justiça militar, notadamente em função da questão da hierarquia, da disciplina, mas é onde ela atua na questão da segurança pública, notadamente, que o Estado, nessa relação muito aguda com o cidadão, muito sensível com o cidadão. Então, às vezes, me parece que muito mais importante do que a preservação da instituição militar está justamente na preservação dessa relação muito importante e indispensável mesmo para o cidadão. Eu gostaria de entender, doutor Fernando, como que funciona a justiça militar hoje no país? Quais são os fundamentos dessa justiça especializada? Por exemplo, como funciona a primeira instância? Quem e por qual motivo é julgado nela? A justiça militar no Brasil, ela tem hoje um perfil duplo, porque ela tem, na verdade, uma dimensão federal, em que a Justiça Militar da União julga as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e a Justiça Militar dos Estados, que também é constitucionalmente definida e tem competência para julgar as chamadas forças auxiliares, que são exatamente as polícias militares e os bombeiros. Ambas, na verdade, se estruturam em duplo grau. Então, nós temos na Justiça Militar da União as auditorias militares federais e o Superior Tribunal Militar. E no âmbito dos estados, nós temos as auditorias e os juízes, compostos por juízes de direito dos juízes militares, e os tribunais militares nos 3 estados da federação que os instituíram até hoje, que são Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na verdade, no que diz respeito à Justiça Militar Estadual, houve uma grande redefinição da sua competência na Emenda Constitucional 45, que foi uma emenda, inclusive, diga-se de passagem, aprovada durante o governo do Partido dos Trabalhadores,
né, uma emenda que teve uma ampla discussão democrática e foi uma emenda que veio ampliar enormemente a competência da Justiça Militar. Nessa emenda se redefiniu coisas como, por exemplo, o nome dos juízes de primeira instância. Ao invés de chamarem-se auditores, como era a tradição, passaram a se chamar juízes de direito. Houve também uma mudança no sentido de que crimes praticados contra civis sempre são julgados pelo juiz singular, né? Ao contrário do que acontece com outros crimes militares, propriamente ou impropriamente, que são julgados majoritariamente pelos chamados conselhos, que são os conselhos permanentes de justiça, que são compostos, presididos hoje pelo juiz de direito, concursado, civil, togado, mas também ele é ladeado por 4 oficiais que são designados temporariamente para compor esses conselhos e que julgam a maior parte dos crimes militares. Vejam que, na verdade, hoje, pela competência, o juiz militar é o que preside o conselho e o que redige a sentença. O Conselho Nacional de Justiça decidiu criar um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de extinção dos tribunais militares e passar a competência da Justiça Militar para a Justiça Comum. Doutor Epaminondas, como que o senhor vê essa mobilização para acabar com a Justiça Militar especializada? Acho que, às vezes, se tem uma visão equivocada da Justiça Militar. Não acho que a iniciativa seja equivocada, pelo contrário, acho que a iniciativa é importante de fazer uma avaliação da Justiça Militar e eles vão se surpreender com os dados, esses sim são equivocados. Como também já disse o doutor Fernando, a Justiça Militar passou recentemente por uma avaliação, exatamente nessa modificação da competência. Há uma tendência do próprio legislador, há algum tempo atrás, da unificação da segunda instância. Quando se procurou, unificou e extinguiu o Tribunal de Alçada, ao mesmo instante em que, avaliando a importância da Justiça Militar, a competência dessa foi ampliada muitas vezes. Acho que o Conselho Nacional de Justiça vai se surpreender obtendo informações sobre a importância, e eu vou repetir, sobre a condição da imprescindibilidade mesmo da Justiça Militar. O Brasil tem apenas 3 tribunais militares estaduais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais. E também o Superior Tribunal Militar, o STM. A principal crítica é quanto aos custos da Justiça Militar e a pouca quantidade de processos. Vejam os números que constam do relatório de Justiça em números de 2011. Em 2010, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais consumiu 31 milhões de reais e julgou 453 processos nas 2 instâncias, o que corresponde a um custo de R$ 69 mil por processo. No mesmo período, o Tribunal Militar de São Paulo consumiu 40 milhões de reais e o do Rio Grande do Sul 30 milhões. Já o Superior Tribunal Militar teve um custo de 322 milhões de reais para julgar 600 processos. O gasto do STM corresponde a 1/3 do orçamento do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Fernando, o que dizer desses números? Bom, eu gostaria, antes de mais nada, de frisar que nós vivemos num momento em que as estatísticas e os números, claro, têm um clamor, e isso é natural e legítimo. Mas é sempre importante não esquecermos, talvez, vozes de pessoas como Samuel Johnson, um famoso crítico e intelectual inglês, que certa vez disse que na escala das mentiras, há mentiras, grandes mentiras e, por fim, as estatísticas. Na verdade, o problema que Samuel Johnson via, séculos atrás, e que hoje ainda é válido, é que números têm que ser sempre contextualizados com um parâmetro, talvez numérico e não numérico, e argumentativo, sem dúvida nenhuma, em que ele se insere. Vejamos, por exemplo, esses números. Primeiramente, há um dado equivocado sobre o número de processos julgados pela Justiça Militar. Acabou, talvez, por não sei por que ordem de razões, sendo estipulado o número que era exatamente o número de processos que corria na auditoria em que estava submetida a julgamento no CNJ naquele momento. O número de processos que corre perante a Justiça Militar no ano de 2012 é pelo menos 10 vezes maior do que esse aí, da ordem de quase 3.500 processos. Claro que, se nós tomarmos esse número e compararmos com a Justiça Comum em termos absolutos, teremos realmente uma comparação que
o número da justiça militar é muito inferior. Entretanto, claro, nós temos um nível de jurisdicionados, um número de jurisdicionados muito menor também, que é exatamente 50 mil homens. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.